Talvez você vai pensar, mas depois vamos ler isso aqui primeiro, né? Você achou? Gênesis, capítulo 9, versículo 12. E disse Deus: esse é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda alma vivente que está conosco, por geração eterna. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para a destruição de toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, e toda a carne que está sobre a terra. Oremos. Pai, aqui está expressado a Tua palavra com perfeição, Senhor. Que hoje à noite possamos abrir nosso entendimento, mas quem abre, Pai, é o poder do Espírito Santo no coração dos Teus filhos. Ajuda-nos, Pai, porque somos necessitados e precisamos do Teu Espírito para controlar completamente a audiência. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Talvez a gente podia usar uma expressão assim. Depois de uma chuva, o que que aparece? Como? Arco-íris? Você escutou eu ler? Olha aqui. Vamos ver se é arco-íris ou é o arco de Deus. Está ali. O meu arco. Alguém falou em quê? Arco-íris. A mesma coisa que você pensou depois que Deus falou comigo, num sentido, Ele foi mostrando alguma coisa, e eu não entendia, não compreendia, estava pensando sobre o quê? Mas arco-íris, Ele falando para mim, daí eu vi de a pouquinho que isso não era coincidência. Fiz uma viagem que apareceu vamos dizer, para você compreender primeiro, depois eu vou entrar firme sobre isso. 2 arco-íris. Eu assim, não pode ser coincidência. E eu quero mostrar por que não é coincidência e por que Deus não deixa os seus filhos enganados. Esse é o ponto hoje, essa noite. Se você analisar uma coisa, você não vai encontrar na Escritura a palavra íris. Você vai encontrar a palavra arco, ou arco de Deus. Ou aquele arco que você vê depois da chuva, que tem 7 cores primárias. Isso você vai encontrar. Agora, arco-íris, nunca você vai encontrar. E por que falamos assim? Aí que está o problema, né? Por que falamos assim? Daí você diz, irmão Arante, mas eu escutei, eu já li na mensagem de irmão Brana falando arco-íris. Para a nossa linguagem, quando o tradutor traz lá, eles colocam essa expressão, porque todo o povo aprendeu a falar dessa maneira. Agora você sabe o que é íris? Você vai dizer assim, a íris na ciência é a parte dos olhos que transmite a claridade para você ver. Não estou falando disso. Eu estou falando quando você fala assim, arco-íris ou arco de íris, você está falando de uma deusa. Você está vendo o que está acontecendo? Você está adorando uma deusa. Agora ficou difícil, né? Involuntariamente, nós adoramos, quando expressamos essa palavra, uma deusa, que era uma deusa grega. E como ficamos aí? Deus, Ele não deixa, isso que eu falei para você, seus filhos enganados. Você vai acompanhar toda a Bíblia, de ponta a ponta, você não vai encontrar. Você vai ver que Deus fala, o meu arco,
que é de 7 cores. O 7 na Bíblia é colocado em vários fatores, irmãos. E essa noite a gente vai expressar um pouquinho sobre isso, porque Íris era uma deusa grega. E é interessante que essa deusa grega, quando os romanos começaram a controlar tudo e os gregos ficaram na situação difícil, o que os romanos fizeram? Tomaram essa deusa chamada Íris e colocaram uma informação nela em Roma. E a igreja começou a se constituir com Roma. E eu fico pensando que olha só os pontos que eles canalizaram. Ali estava o cristianismo começando, numa estrutura, mas ali estava Roma controlando todas as coisas e atraindo os gregos para também adorar. E o que ele fala? Essa Íris é a rainha do céu. Essa Íris é a Virgem eterna. Essa Íris é a mediadora. Você conhece um personagem que está na igreja? Quem é a mediadora? Maria. Quem é a Virgem eterna? Maria. Você está percebendo? Quem é a rainha do céu? Maria. Eles introduziram isso, colocaram muito bem e aplicaram, e depois botaram assim, o arco de Íris. Daí você começa a entender que há uma grande idolatria escondida. Né? Sabe quem faz isso? Satanás. Você diz, aonde que Satanás faz isso, irmão Arantes? No princípio, ele enganou quem? Eva, com palavras de... Ele falou assim, ó, você será como Deus. E ela, não que ela aceitou, ela foi enganada. Se formos pensar hoje, seria a mesma coisa que nós. O que faz mal falar arco-íris? Não é de íris. O arco é de Deus. E hoje vamos sair com esse pensamento muito formado nesse coração nosso. E você se depara com essa ideia que é uma mistura, irmão. Preste bem atenção. Essa ideia começou a misturar. O sintetismo ali que estava ali naquela situação formou a imagem de Maria na relação de Roma. E ali eles atraíram todos os gregos. Ali eles começaram a colocar uma ideia que não é verdade. E a idolatria invadiu os campos daqui? Das palavras. Você percebeu que o que está sendo colocado aqui são palavras. E a idolatria começa a entrar no campo das palavras. Vou dar um exemplo para você simples, talvez isso ajude você a entender. Você acha que um cristão pode ser cremado? Não pode ser. Mas você diz, mas como? Daí você tem que... eu vou trazer um pouquinho antes, depois levamos... Você talvez já assistiu filmes antigos, que eles falam assim, 2 moedas para o barqueiro, e coloque o corpo ali, eles botavam um monte de lenha, passavam a mão no arco, esticava e jogava, e queimava aquele corpo, e botava 2 moedas nos olhos. Você se lembra disso? Isso é paganismo. Mas vou trazer um pouquinho, os hindus. Os hindus, eles pegam... botam a pessoa ali perto daquele rio, que eles chamam o rio da vida, eles enchem de lenha e tacam fogo. Queima tudo, eles jogam tudo no rio. E o que eles são? Eles são pagãos. Eles não creem na palavra de Deus, eles não creem dessa maneira. E você pode ver que o hindu tem Shakti, eu acho que é essa expressão. A mãe divina, a deusa dele. Tiraram da onde? Tiraram de alguma coisa chamada Bíblia. Mas trouxeram para dentro da seita deles e criaram as ideias deles. Isso é paganismo. Por que um cristão não deve ser cremado? Agora eu vou te mostrar. Quem é o pai Abraão? É o pai da fé. Quando Sara morreu, ele foi lá e comprou uma terra. Eles quiseram dar a terra para ele. Ele falou assim, não.
não quero a terra dada, eu vou pagar pela terra. E ali ele pagou pela terra, ali ele enterrou Sara, depois Abraão veio, depois os patriarcas acompanharam o mesmo lugar, Palestina. Palestina, você está entendendo alguma coisa aqui? Palestina, a terra da promessa. Então, você deve entender que você não é um pagão. Você é um cristão, um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, para reconhecer espíritos que foram introduzidos dentro da estrutura da igreja. Liberte-se, a palavra diz. Escute mais aqui. E ele vai falar algumas coisas que é interessante. Então você está entrando num processo que temos que cuidar muito. Porque ele contamina. Quem contamina? O pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele acrescenta, ele diminui. Ele faz tantas coisas dentro da palavra para enganar a quem? Os cristãos? Então você diz, eu nunca vou ser enganado. É? E como é que fica com essa íris aí? Você foi enganado? Ou você já sabia que não era? Você está percebendo aonde que estamos em tempos vivendo? Como Deus está abrindo uma revelação? Ele falou uma coisa no meu coração, não que eu seja mais que ninguém, não é isso, irmão, não confunda isso. O próprio Deus, ele começa a mostrar à igreja a posição correta dela. Dependo das orações, como dependo eu orar por vocês. Esse é o ponto hoje, para a gente unificar a nossa fé em um. Eu vou mostrar quem é esse um. Então ele contamina, porque ele quer contaminar os seus filhos, os filhos de Deus, por quê? Porque ele quer colocar coisas que não é verdade. E a partir da hora que você começa a escutar e falar isso, vai acontecer esse problema. Dentro da Bíblia existe o arco da aliança, o arco do céu, o arco celestial, o arco da chuva, o arco do velha aliança que foi feita por Noé. Existem vários arcos dentro da Bíblia. E também existe o arco da aliança que estava com Jesus Cristo. As 7 cores são reais? São. É isso que é importante você saber. Vermelho. Eu não consegui tudo isso, porque foi em uma semana que eu estou meditando. Esse assunto, irmão, é profundo. Eu tive uma semana para meditar nesse assunto, mas é muito profundo. Você vai cavar muita coisa. Vermelho simboliza amor. É uma cor. Laranja tem todo esse processo. Amarelo, verde. Verde é vida. Por isso que está unido com verde e diz, ela coloca outra situação ali. Depois eu vou me lembrar. Azul, anil e violeta. São 3 coisas. Eu quero te dizer uma coisa importante para você saber. Essas 7 cores, se ela girar, ela fica branca. Então, a luz que vem, que é uma luz branca, que vem do céu, ela vem em direção a isso, e ela, quando pega a gotícula de água, ela faz um reflexo, e ela forma as cores, mas ela é branca. Mas quando bate na gota de água, ela se transforma em cores. 7 cores. Agora você pensa nisso. Agora tem uma coisa que é interessante. Agora eu pegar e pintar aqui as 7 cores num círculo e eu girar essa cor aqui para vocês. Eu queria fazer esse teste para você ver. E pegar aqui talvez uma parafusadeira, uma furadeira e girar isso. Vocês viriam essa cor transformar em branco. Como isso? Porque o branco é todas as cores. Você percebeu? Do branco sai todas as cores. Tem alguma coisa espiritual com isso? Tem. Porque Deus fez um arco para mostrar as 7 cores. Por que Ele fez isso? 7 mensageiros. Amém. Ele está mostrando muitas coisas aqui para você entender. Cada mensageiro está numa situação. Mas a cor branca é pureza. Quem é que morreu por você através de um halo de sangue ao redor do mundo? Sabia que vermelho sobre vermelho também é branco?
Daí você vai entendendo por que é o arco de Deus. Não quero mais falar aquela outra expressão, para a gente sair bem firmado com os nossos pensamentos, né? E ali você começa a entender que 7 dias, no 7º o que Deus fez? Descansou. 7 semanas. O que é 7 semanas? São 7 vezes 7, 49. Mais 1, 50. O Pentecoste, a festa do Pentecoste. É uma festa. Descansou. Há uma festa. Quando você está descansado, você está feliz. Quando você está aprisionado, ainda está difícil para você aqui. Mas a bênção começa aqui, para um filho de Deus, para ir para a eternidade. Ou você acha que você lá vai ter a bênção? Não, a bênção está aqui. A tua vida em paz, transformada, feliz, refletindo a imagem de Cristo. Esse é um ponto-chave. Olha o que tem mais aqui. Sábado, descanso completo. Quando estou no sábado, que o sábado, o próprio Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. Você tem algum peso? Você tem alguma aflição? Você tem alguma coisa? Venha a mim. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você pensou duas coisas? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Meu jugo não é humano. Porque os humanos, como nós, sempre botamos jugos pesados sobre as pessoas. Mas se lembre, Jesus Cristo nunca colocará jugo pesado sobre você. Porque Ele diz, o meu jugo é leve. Amém. E Ele vai colocando. E eu quero mostrar uma coisa interessante, porque a Bíblia está recheada do 7, do começo ao fim. Gedeão. Você se pega com uma situação que eu quero mostrar aqui para depois falar sobre outra coisa. Gideão tinha 32 mil homens. Estava tendo uma situação grande em Gideão e a coisa estava ficando difícil. Ele chama o povo todo. E os povos veio. 32 chegaram ali. Deus falou assim, Gideão, muita gente. Muita gente. Mas não vamos lutar contra aquele... Muita gente. Quem tiver com medo, quem não tem coragem, despede. Gideão vai lá na frente e fala, aquele que não tiver com medo, aquele que não tiver coragem, pode ir embora. 20 mil sai para ir embora. É a mesma expressão hoje. Para a igreja da era, a 7ª era. Daí você diz assim, 20 mil saiu, ficou 12 mil, tá bom. Deus fala, tem muito. Por que Deus faz isso? Tem muito. Faz o teste da água. Ele vai lá, bota o pessoal e fala, pode beber água. Aqueles que bebiam a água, botando na mão, olhando para cá e tomavam, esses ficaram. Aqueles que botavam a cabeça direto na água e tomavam água sem olhar para os lados, esse tirava. Sobrou quanto? 300. 32 mil sobrar 300 é quase 1%, né? Você está percebendo uma coisa? Que era estamos vivendo? Coroamento, finalização. Quanto mais próximo da finalização, menos tem. Você está percebendo uma coisa que está acontecendo aqui? Olha lá o amor fraternal para você entender. Está bem ali, ó. E Gideão, ele tinha esses soldados e esses 300, Deus, é isso aí, é esses 300. Agora, o que esses 300 tinham que os outros não tinham? Tinha coragem. Estavam o quê? Vigiando. Você percebeu? Eles estavam tomando água, mas estavam vigiando. Eles tinham coragem, porque foi o primeiro preceito que eles falou. Tá muito. Tire os que têm medo. Só pegue os que têm coragem. Agora, outra posição. Aqueles que vigiam. Porque estão vivendo nessa área de vigiar. Mas vigiar o quê, irmão?
vigie essa palavra que foi dada uma vez para os santos. Essa palavra é vida eterna, essa palavra é Deus. Se você não vigia essa palavra, aonde você vai parar? Vai à decadência. E agora, eles tinham coisas importantes em seu traje ou em suas mãos. Eles tinham um cântaro, eles tinham uma tocha e eles tinham uma trombeta. Já pensou nisso? Irmãos, eu fico pensando, o que é uma trombeta? Soe a trombeta! Soe! Mas para você ter um cântaro, eu até pensaria o que um cântaro poderia fazer. Se lembra das virginésias? Você está cheio de azeite? Está o cântaro cheio? Soe essa trombeta! Irmãos, estamos vivendo nessa era, vocês querem os entes queridos, você quer sua família, você quer tudo isso, mas você está soando essa trombeta? Para que você soa essa trombeta? Para os inimigos fugirem. Soe a trombeta. E eu fico pensando que eles tinham tochas, porque eles estavam numa escuridão. Era um tempo difícil. Os inimigos estavam invadindo. E eles tinham tochas. O fogo de Deus. Sabe o que é o fogo de Deus, irmão? Como é que você se sente quando o fogo de Deus toca em você? Como é que você se sente quando Deus toca em você? Você teve uma experiência desse tipo? Eu posso dar uma experiência em relação ao irmão Brana, só para você entender. O irmão Brana está na montanha e de repente ele vê os arco-íris, os 3 arco-íris, não, os 3 arcos de Deus. Quão difícil isso é, né? Os 3 arcos de Deus. E daí ele entra em uma situação que eu vi que ele começa a glorificar Deus. Ele começa a louvar Deus. Ele começa a glorificar Deus. Aonde você está, igreja? Você pode glorificar a Deus. Você pode dar glórias a Deus. Tu podes falar. Você pode dizer glórias a Deus. Se liberte. Se liberte. Olha, e ele está lá, glorificando. Ele viu a águia, ele viu as outras coisas, e ele está glorificando. Ele diz assim, se alguém me vê aqui, me falarão que eu sou louco. Mas eu prefiro ser louco naquela ação, eu prefiro aquilo ali. Olhe, irmãos, e eu quero colocar esse arco de Deus de uma forma assim. Você lembra a terra? Ela está protegida com esse arco de Deus. Se lembra o irmão Brana falando daquela senhora toda pintada, cabelos de tal cor? Ele diz assim, que isso aí possa ser destruído, Senhor, permite essa mulher desse jeito. O que ele falou? Aquele arco estava protegido. Deus chamou ao canto dele e tocou. Há um sangue. Por que Deus não veio aqui? Porque há um sangue. Por que não veio esses pecados? Porque há um sangue. Um sangue protegendo essa terra. Ele olha através desse sangue e não vê pecado, porque ele vê Cristo, o seu próprio Filho, que derramou o seu sangue para não ver nada. Você já pensou nisso? Deus tem uma promessa, Deus tem uma aliança. Deus derramou esse sangue por uma aliança. Porque olhe bem, se não for por isso, ele largou esse sangue, ele se fechou todo sobre a terra por uma coisa, por causa de mim e por causa de você. Sabe por quê? Nós éramos pecadores. E já pensasse, se esse sangue não tem, nós estávamos mortos diante da presença de Deus. Mas esse sangue te protegeu. E agora esse sangue pode proteger outras pessoas. Você quer tocar? Toque a trombeta. Há sangue no propiciatório. Toque a trombeta. Há sangue de libertação. Isso é um pacto. E eu fico pensando sobre isso, né? Morante, não está falando sobre o arco de Deus? Vou entrar sobre esse assunto. Perceba uma coisa, irmãos. Irmão Bonana fala de algumas situações que eu quero entrar. É Hebreus 6. Você sabe onde que Hebreus 6 entra, né? Ele dá uma inspiração para dizer assim, ó. Hebreus 6 é como o trigo está aqui. Veio um anjo e plantou as sementes.
Depois passou, veio outro e plantou sementes que não são boas. E depois o irmão Branham traz isso de uma coisa mais diferente. Ele vai dizer assim: irmão, qual é a semente que você está plantando? Irmã, qual é a semente que você está plantando? Porque se nós continuar plantando sementes denominacionais, sementes erradas, semente de palavra que não é verdade, semente de coisas que não é, o que é que vamos receber? Vamos ter um plantio totalmente errado. Escute mesmo o que o irmão Branham vai dizer. Ele diz assim: a chuva cai sobre o justo e o injusto. Este é o que é o problema. Isto é que porque nós não tínhamos uma noiva pronta para Cristo agora. Por que não temos uma noiva pronta para Cristo agora? Porque plantamos sementes que não são certas. As tradições, os costumes foram vindo e as pessoas vieram de outra igreja com costumes tal, outros veio com outro, outros veio com outro e achavam que aqueles costumes estavam certos. Escute bem que o irmão Branham vai firmar esse pensamento para nós. Ele diz assim, ó: a noiva para Cristo agora, nós semeamos sementes denominacionais em vez da palavra de Deus. Você já pensou isso que ele está dizendo? Ele está dizendo: vocês semearam sementes denominacionais, não sementes reais, verdadeiras. Por isso a noiva não está preparada. E ele aplica: o que é isto tem feito? Trouxe mais filhos denominacionais. O que faz? A denominação só gera filhos denominacionais. O que estamos fazendo? Voltando à fé apostólica, irmão. Você crê em Deus? Você tem confiança? Todos escutando? Glórias a Deus! Tenha firmeza com o que você fala. Glórias a Deus! Olha aqui, e ele vai dizer assim: mas lá no meio deles alguns trigos caíram. Isto é correto, mas veja, o mesmo Espírito que faz o verdadeiro cristão genuíno falar em línguas, o mesmo verdadeiro Espírito que faz que o crente genuíno, um cristão, vê, porque ele está irrigado com uma palavra, uma semente. Aquele mesmo Espírito faz com o substituto para isso, como? Híbrido de Eva. Ele está falando de Caim. O híbrido de Eva, debaixo do híbrido, igualmente feliz, gritam do mesmo modo, sentindo os mesmos tantos de alegria a respeito daquilo, o restante deles. Mas qual é a verdade disto? Para começar, a semente está errada. O que ele está dizendo assim, ó: o trigo está aqui, o joio está aqui, deu uma seca, todos estão de cabeça baixa, todos estão tristes, todos estão com dificuldade. A chuva cai, o trigo glorifica a Deus, o joio da mesma forma levanta a mão e glorifica a Deus. Mas o que estamos plantando? Se estamos plantando semente de denominação, vai gerar o quê? Denominação, filhos da denominação. Você está entendendo? Temos que sair da tradição. E como saímos da tradição, você sabe? Você poderia me dizer? Deixa o Espírito Santo controlar você. Não é o irmão Arantes que vai controlar você. É o poder do Espírito Santo fazendo. Você tem isso em você. Dá liberdade a Ele. Dá liberdade a Ele. Você acha que Deus mandou um Elias na casa daquela senhora, daquela viúva, com aquele filho, por quê? Por causa de Elias? Não. Por causa daquela mulher. Você não crê nisso? Você crê nessa palavra? Você acha que não pode vir habitar, não vir alguém ali na sua casa? Olha, meu irmão, esse é o tempo. Escute bem como é que ele usa essa expressão. Talvez você nunca percebeu isso. Você observou que o grande selo é a pirâmide? Alguém já observou que a pirâmide não tem o seu cume sobre ela? Olha só onde que ele está indo. Ele diz assim, ó: quando sabe disso? Claro, eu estive lá no Egito. O irmão Branham diz: eu estive lá no Egito, no Cairo, e vi, teve um cume, não tinha cume, porque ele foi rejeitado.
Quem foi rejeitado ali, daquele cume ali? Você está percebendo uma coisa? A pirâmide está ali, mas não tem o cume. Então alguém foi rejeitado. Quem foi rejeitado? Cristo. Cristo foi rejeitado. Como vai se fazer uma conexão se Cristo foi rejeitado? Se Cristo é o cabeça da igreja, se o Cristo é o esposo dessa noiva da igreja. Quem está ali? Credos, denominações, sistema naquela ponta. Temos que libertar disso. Olha aqui, e ele vai dizer assim, ó. Ele foi rejeitado, a pedra angular. Aquela era a pedra angular que sustentou este edifício. É a pedra fundamental. Quantos sabem o que é uma pedra fundamental? Quando o arco é construído, primeiro ele dá uma ideia do arco. O que ele está querendo dizer? Você já viu aquelas casas antigas que faz assim, esse movimento assim, ó, faz uma estrutura redonda? Só tem uma janela lá atrás que é redonda. Mas eles fazem de pedra, você se lembra? Assim, ó, eles começam a construir a pedra aqui, e no final ele bota uma pedra de esquina. Aquela pedra de esquina que está bem no meio, não deixa ceder o arco. Todo aquele arco é segurado pelaquela pedra, que está bem no meio, firmada ali. Tirou aquela pedra, o arco desmonta todo. Você entendeu o que é isso? O irmão Branham está aplicando esse arco dessa maneira, em relação à estrutura da pirâmide. Se você tira Cristo, essa pirâmide não tem valor nenhum, não tem nada. Agora, se essa pirâmide faz parte de você, você é um varão perfeito, está aqui, e Cristo é a tua liderança, você tem poder no falar, você tem poder na sua vida, você transforma a vida. Olha aqui, vamos para frente aqui, tem muita coisa boa. E ele diz assim, é a pedra fundamental da pirâmide, era o cume, ela é a pedra fundamental que sustentou todos os restantes. Agora, você percebeu? Essa pedra sustentou todos os restantes. Quem é que suportou isso? Quem é que suportou isso, irmão? Eu fico pensando, Jesus no Getsemane, suportando tudo isso, para a pirâmide não ruir. Agora, esta pedra fundamental foi rejeitada. Você observou? Ali em cima, estava lá em cima, acima da pirâmide. Agora, o que aquilo representa? Quando Enoque a construiu. Você entendeu aqui? O irmão Branham vai lá e diz assim, a pirâmide está sem a parte principal. Depois ele fala, quando Enoque construiu. Até hoje a ciência fica brigando. Não tinha tecnologia suficiente para construir essa pirâmide. Não tinha tecnologia suficiente porque não dá para passar nem um papel ou uma gilete fininha sobre aquela pirâmide. Como é que foi construído isso? A Bíblia fala para nós. Foi pelo poder da palavra. Você confia nisso? Eu creio de todo o meu coração. Escute bem aqui, ó. Isso aqui é importante também, ó. Deus está tirando o eleito daquela igreja pentecostal. Tem duas coisas diferentes aqui. O irmão Branham está falando, Deus está tirando os eleitos da igreja pentecostal. Não é o Pentecoste, que é outra coisa. Você tem que entender o que é o Pentecoste e o que é a igreja pentecostal de hoje. Eu posso dizer para ti o que é a igreja pentecostal de hoje. Elas abriram a cerca. Elas deixam tocar qualquer coisa. Elas invadiram. Elas não seguram mais o rebanho dela. Quem domina ela é o rebanho. Eu ajo de qualquer jeito. Se você quiser que eu fique aqui, você pode ficar. Você perceba o que está acontecendo. Por isso que o irmão Branham está falando isso. Olha, Deus está tirando o eleito daquela igreja pentecostal. Aquela híbrida. Tirado e finalizado pela palavra. Isso tem que ser assim, até que a palavra, ela mesma se misture com esta palavra. Palavra
é palavra. Palavra se une com palavra. Porque é Deus, Deus com Deus. Deus se une com a sua própria manifestação da sua palavra. Não precisa de intérprete, é a sua palavra. Muita gente, as pessoas dizem assim, mas não é bem assim, é assim, ó, tá vendo aqui, não sei. Ele não precisa de você falando isso. É como ele diz, ele fala assim, haja luz, haja luz. O arco é meu, não é de íris. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó, ela não se mistura, como estas palavras ali, vem a pedra angular, chamado graça, sublime graça. Você sabe quem é essa pedra? Graça. Você sabe quem é sublime graça? Graça. Por isso hoje, irmãos, depois de amadurecer muito tempo, eu pensei assim, quão longe estávamos, brigávamos um por outro, não sabíamos nada e achávamos que sabíamos. Você sabe o que é graça? Olha, meu irmão, talvez a gente fale aqui, nosso irmão Geraldo já falou sobre isso, já batemos muito em cima sobre graça, mas na profundeza da sua alma você sabe. Porque, irmãos, essa graça tem que atingir você. Porque se ela não atingir, ela só é palavras escritas, ideias formadas, pensamentos teus. Ela tem que atingir para ser outra coisa em você. Ele fala assim, ó, a semente da serpente. Agora, o peitoral de Arão, você se lembra do peitoral de Arão? Ele tinha aquilo que chamava-se de Urim, Tumim. Quando já ouviram essa palavra? O que é isso? Isto era as 12 pedras, 6 de cada tribo. Tinha das 12 tribos, Jáspio, Judá e assim por diante, até as 12 pedras. E então ele tomava a esse profeta um sonho e eles levavam a esse peitoral. E eles o colocavam ali e eles diziam, agora profetize e diga a sua profecia. Sabe como é que era no Velho Testamento? Está ali Arão. Arão tinha 12 pedras que estavam aqui. Daí chegava uma pessoa que sonhou. Ela dizia assim, o meu sonho foi isso, isso, isso. Se é um sonho de Deus, refletiria as 7 cores do arco de Deus. As 7 cores saíam dali e refletiria do arco de Deus. Um profeta fez uma visão e disse, é assim, 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 diz o Senhor. Colocava na frente de Arão com aquele ali, se refletisse o arco do Senhor, 7 cores, essa era a vontade perfeita de Deus. Era o assim, diz o Senhor. Daí você diz, isso é bom, por que não ficou? Você sabe onde que está isso? Você sabe onde está isso? Vou mostrar para você o Urim e o Tumim. Está aqui, ó. Você crê? Velho e Novo Testamento, Urim, Tumim. Mas irmão, ele não vai falar do meu sonho. Vai falar do teu sonho. Ele não vai falar, vai falar do que está na tua vida. Ele não vai dizer, vai dizer. Discernimento de espírito. Você pensa assim, não, ele não vai mostrar. Vai mostrar até o que tipo de espírito está em você. Você está entendendo? Ela vai mostrar porque está ali, ó, escrito ali, ó, perfeitamente. E ele vai continuar aqui, ele diz assim, ó, o Senhor falou comigo e disse certa coisa, não importa quão real aquilo pareça, olhe bem o que ele está dizendo. Deus falou comigo e falou isso, não importa, o irmão Bruno, não importa o que foi falado para você, aquilo poderia soar como se fosse perfeito, é verdade, mas se aquela luz não se ajuntasse e fizesse uma cor do arco de Deus ao redor, aquele Urim Tumim, aquela luz mística ou sobrenatural operasse confirmando, você vê o que Deus está sempre confirmando? A sua palavra. Deus sempre está confirmando o quê?
a sua palavra. Você quer orar em mim para tal coisa? Você vai ali, mostra ali, a Bíblia diz é isso, isso, isso. Não há dúvida. Não preciso brigar com meu irmão ou discutir. Tem alguma coisa? Abrimos e lemos. Você está percebendo uma coisa aqui? Deus está interessado que você fique com o quê? Com sua palavra. Não com a palavra do homem. Se um homem é um pregador e não prega a palavra de Deus, ele está pregando a sua palavra e esse homem está fora. Eu não tenho mensagem própria, você também não tem mensagem própria. A mensagem é de Deus. Você tem que entender isso, a mensagem que você tem aí na sua boca, que você fala para os outros, não é sua, é de Deus. E ele vai levar mais um pouquinho aqui, temos tempo ainda. Ele disse, e um sonho? Disse, eu tive um sonho, e este sonho disse que Israel deverá mover e ir para um determinado lugar, porque sírios vão deste lado e vão sitiar, e eles levarão aquele sonho, e ali embaixo, e ele contava o seu sonho. Se aquela luz não brilhasse ali, ele estava errado. Não importa como os sírios já estivessem estabelecido uma batalha ali, ele estava errado. Não, Senhor, isto tinha que ser absolutamente provado pelo Urim Tumim, provado pela sua palavra. Irmãos, o que nós provamos nessa era? O que nosso profeta, que é Deus, tem um vaso que devemos dar honra, que é o William Branham, mas o profeta dessa era, que é Deus, manifestou para nós todos os cabos soltos. Não é isso? Semente da serpente. Por que foi uma serpente? Por que não foi maçã? Por que foi sexo? Por que foi isso? Você está entendendo o que estou dizendo? Por que o batismo não tem que ser nome de Pai, Filho e Espírito Santo? Tem que ser nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do teu Deus. Você está percebendo aonde que estamos entrando? Graças a Deus. Você não mais anda com isso aqui, ó. Você não anda com água mais aqui. Você está nadando no Espírito da poder da palavra. Existe uma revelação para esse tempo. Existe um poder para esse tempo. Eu vou ler para você Apocalipse 10. Você guarde esse Apocalipse 10 para você entender. Estamos no final do fim. Estamos finalizando isso. Mas a noiva tem que estar preparada. No quê? Na palavra. Não é num sistema. Se você senta aqui e está trancado a um sistema, você vai ficar sentado nesse banco. Escute bem o que eu vou dizer aqui para você. Vou pular um pouquinho aqui. Apocalipse 4. Irmão Brana fala assim, escute bem. Você tem muito dinheiro? Você pode ser um proprietário de uma frota de Cadillac? Você pode ser um pastor de alguma grande necrotério, ele está usando uma expressão para dizer, ou uma catedral de alguma coisa. Você pode ser um bispo ou um arcebispo, mas, irmão, quando você encontra aquela joia, olha o que ele está levando agora. Quando você se encontra com aquela joia, aquele diamante, um homem vende todo o seu bem que possui e entrega tudo mais. O que o irmão Brana está aplicando aqui? Ele está aplicando uma parábola. Eu vou dizer para você, Deus, Cristo Jesus, é tudo para ti? Amém. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Ele está criando uma fórmula para dizer, Cristo é tudo para ti? Escute aqui. Ele está dizendo assim, a joia, o diamante, o homem vende tudo, seus bens que possui, entrega tudo. Daí você vai dizer, acho que o pregador está ficando com um problema. Que tem que entregar tudo. Irmão, nem estou falando de finança. Eu estou falando do teu eu. Amém. Estou falando daqui. Para entregar tudo, primeiro Deus tem que tomar controle do teu coração. Não caia
nessas ideias de alguns lá fora, né? Escute bem, sabe por que isso? Porque ele vai entrar num assunto interessante que eu quero que você grave. Isso também é um assunto muito perfeito. Ele diz assim, ó, veja a Virgem Nécia, você sabe quem é a Virgem Nécia, né? Veja a Virgem Nécia, o que ela fez? Ela teve que vender algo para comprar seu azeite. Na parábola que Jesus usa, ela diz que a Virgem Nécia não tinha mais azeite, não é isso? Amém? Não tinha mais azeite. Daí ela sai para comprar azeite, né? Agora, para comprar azeite, o que ela precisa? Ela tem que entregar alguma coisa. Você já pensou o que ela vai entregar? Você, olha, a gente ia sentar aqui, ficar uma semana, dar uma paradinha, depois vocês vinham e me diziam o que ela tinha. Se não fosse uma revelação de um profeta, nós não íamos saber nunca o que é aquilo. Agora escute bem o que ele vai dizer. Ela teve que vender algo para comprar o seu azeite. Eu vou dar só alguns pontos para você entender. Ela está fora. Ela não está no redil, aonde que era para ficar, no lugar aonde que era determinado. Ela saiu para comprar azeite. Você se lembra quando ela voltou, ela bateu na porta e já tinha se cumprido o quê? O arrebatamento. Você sabe disso, né? Está gravado na sua mente, né? Então, o que ela teve que vender? Opa, ela vendeu alguma coisa? Os seus velhos credos e denominações e coisas. Ela vendeu tudo que ela tinha para encontrar Cristo. Você entendeu? Os credos, os costumes, as tradições. Agora ela sabe que o arrebatamento já foi feito e ela sabe que está na grande tribulação. Ela tem que entregar tudo. As tradições, os costumes, aquelas coisas todas que estavam impedidas, ela vai entregar para não ser o quê? Selada e ser perdida. Ela tem que entregar aquilo para receber o azeite, para ela poder dizer assim, eu morro por ti, Cristo. Você quer passar pela grande tribulação? Você quer? Agora eu vou dizer, se você passou, se lembre essas palavras que eu disse para você. Entregue tudo. Tudo da sua vida, entregue ali. Tudo, entregue tudo. Porque ainda há uma salvação para você. Você está entendendo? Isso está entre linhas, interessante isso, né? Você percebeu? Eu vou ler para você guardar no seu coração. Veja a Virgem Nécia, o que ele fez, o que ela fez. Ela teve que vender algo para comprar o seu azeite. O que ela teve de vender? Os seus velhos credos e denominações e coisas. Ela vendeu tudo que ela tinha para encontrar Cristo. Cristo, aquela grande joia. Jesus, aquele corpo. Irmão, você encontrou Cristo? Você encontrou Cristo? Então você está em paz. Você percebeu aqui? Por isso que eu falei uma vez e vou repetir novamente para você. Qual é o preço que você quer pagar? Não estou falando de finanças, não estou falando de dinheiro. Qual é o preço em sua vida que você quer determinar que Cristo viva em você? E ele termina assim. Eu tenho uma passagem para ir para o céu. Quando o trem passar em uma destas escura manhã, que bênção. Se lembra que ele fala, eu quero estar com a minha passagem na mão. Se eu estou comendo um saquinho de amendoim, eu vou guardá-lo e estarei pronto para aquele momento. Não vou se distrair com qualquer outra coisa. Tocou, eu vou estar ali esperando na plataforma. Eu quero entrar e ir para casa. Olha, irmão, glórias a Deus. Escute aqui, também está vamos entrar nesse pensamento, porque estamos falando do arco de Deus. Ele diz assim: o que Deus fez para aquele homem perfeito? Havia apenas um dele no mundo, apenas um no mundo, e aquele era ele. Deus o talhou aqui. Ele foi ferido por nossas transgressões, porque ele era
porque eu era um pecador. Ele deixou aquela luz do arco de Deus, de suas 7 eras da igreja brilhar sobre mim, para fazer conhecido o que ele foi ferido por nossas transgressões, irmão. Ele está falando de 7 arcos aqui, ele está definindo cada cor, é um mensageiro. Você percebeu? A misericórdia estava sobre esses mensageiros. Eles tocavam uma trombeta de salvação. E aqueles que ouviram aquela salvação, aquela trombeta, e tomaram aquela palavra em seu coração, eles foram salvos em suas eras. Hoje é a última trombeta que está tocando, irmão. Olha, irmão. E ele vai dizer assim: e esse nosso arco de Deus, de 7 cores, ele foi ferido por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus o lapidou, o feriu e o moeu e o lapidou para ele pudesse refletir através de suas agonizantes feridas perdão de pecados, alegria. Daí ele começa. Foi o sofrimento de Cristo, foi aquele grande diamante que segurou tudo isso, porque no diamante, irmão, quando o diamante é lapidado, isso que é coisa maravilhosa, né, irmão? Olha, vou dizer uma coisa, como Deus é perfeito. Se você pegar uma pedra bruta de um diamante, ela não gera nada. Você pegaria essa pedra e jogaria fora. Mas quando ela é cortada, lapidada, ela reflete a cor ramba. Ela reflete uma cor especial. Ela reflete o fogo. Jesus é esse grande diamante que está refletindo essa cor ramba, que é o fogo. E agora ele está construindo uma família de filhos e filhas de Deus que tem o mesmo fogo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olhe o que ele vai dizer. Ele vai colocar, depois disso ele coloca alegria, ele coloca paz, benignidade, bondade, mansidão, humanidade. Os 7 Espíritos de Deus são os 7 frutos do Espírito que refletiu de volta em seu povo. Ele foi ferido, moído, formado para a luz de um Deus brilhando através, olha, do corpo daquele homem. Pode-se redimir o mundo inteiro através dessa ação. Mas a eficácia da palavra desse padrão é para a sua noiva. Você entendendo? Esse poder pode redimir o mundo todo, mas a eficácia é para os eleitos. Você entende o que eu quero dizer, né? Quando eu for levantado na terra, eu atrairei os homens a mim. Observe as cores do arco de Deus. Elas refletem. Você entendeu o que é o arco? O arco de Deus? É amor, é vida, é poder, é fogo. E eu quero finalizar com uma ideia. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ele diz assim, 70 semanas de Daniel. Como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem da era em que a era estamos vivendo. Então, cada rompimento disso, olhe bem, revela ao homem que está vivendo o espírito da era, a igreja da era de Apocalipse 10. Escute bem, isso é importante você saber. Ao final encontramos que quando o último selo foi rompido, encontramos o anjo parado com um pé na terra e um pé no mar, com suas mãos levantadas para o céu e o arco de Deus sobre sua cabeça, jurando por aquele que vive para sempre e sempre. Aquele tempo tem terminado, o último selo. E espere até que chegamos a este selo e vejamos onde está este selo.
após você encontrar as 70 semanas, então você verá onde estão os selos. O tempo tem terminado. A redenção é terminada. Ele é o leão juiz. Ele é o vosso Salvador esta manhã. Porém, um dia ele será o vosso juiz. Vamos entender isso, irmãos? Para você entender. Quando Cristo pegar o livro da redenção e se levantar, Satanás não sabe quem é os filhos dele, porque o único que pode saber é Deus e Cristo. Esse é o livro da redenção. Seu nome está escrito aqui? Aleluia, glórias a Deus, porque ele está com esse livro. Ele tomar essa posição, o tempo já se acabou. Olha onde que estamos. Você já percebeu onde que estamos? Aqueles que estão no livro, daí vai ser aberto. Daí ele vai dizer: meu irmão, minha irmã, meu irmão, entre no reino, entre na glória. Glória. Você que passou muitas provas, venha. Você que passou muita luta, venha. E o nome vai ser dito. É o livro da redenção. Você está pensando o que é isso? Olha quem está aqui. Ali com o pé na terra e o pé no mar. Olha o arco de Deus sobre ele. Esse quem é? Esse é Jesus Cristo. Hoje ele é um cordeiro sangrentado que te salvou, mas um dia ele será o juiz. Não entre nesse caminho, irmã. Não entre nesse caminho, nessa situação, que ele seja juiz de você. Tome a remissão, Senhor. Tome o sangue, se cubra debaixo desse sangue. Amém? Aleluia. Você está entendendo quão tremendo Deus trabalha? Esse é o arco de Deus. Sabe quem teve uma cor também igual a essa? Que foi José. José, por revelação, ele tinha inspiração, ele tinha sonho, ele tinha visão. Não que ele era melhor que os seus irmãos, mas ele era inspirado por Deus. O próprio Jacó, o pai dele, deu um manto real para ele, como fosse um manto real para ele, porque deu um manto com as 7 cores de Deus, que é a poder, que era, ele saberia que até o pai falou assim: até eu tenho que dobrar o joelho. Olha, irmão, você está entendendo o que está acontecendo? O próprio Jacó, até eu dobrarei o joelho. Oh, meu irmão, você é um filho de Deus revelado? Glórias a Deus. Tome essa palavra como ela é. Que você hoje não saia dizendo mais aquela: esse arco não é de íris. Esse arco é de meu Deus, que me salvou pela glória de Deus. Você entendeu? Aleluia, né? Olha, irmão, você agora pode dizer: Deus tem pagado esse alto preço por nossas vidas. Vou fazer uma oração e depois vou fazer a Santa Ceia, né? Vamos cumprir o que Deus deixou para nós, Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Pode ficar sentado, meu irmão. Não, fique tranquilo. Pai, que essa palavra, Senhor, possa penetrar o nosso coração. Tu não deixa os teus filhos ser enganados, Pai. Tu se revela diante do poder da palavra sobre suas vidas, Pai. Aqueles ainda que não têm a primeira experiência, Senhor, o Senhor possa dar, Senhor. Aqueles que estão por um processo de santificação, os santifique, Senhor, porque é Tu que os santifica, não somos nós que somos santificados, Pai. Mas também aqueles que estão num processo, Senhor, de receber o Teu Espírito Santo, derrame esse Espírito sobre suas vidas, Pai. E que essa igreja possa crescer em graça e conhecimento, Senhor, e possa viver uma vida simples diante da Tua presença, é o que te peço. Confirme, Pai, essas palavras em seus corações, Pai, e amplie, Pai, porque Tu é poderoso para ampliar a revelação no coração dos Teus filhos. Te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.